Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de graduação em educação aqui da Grão Faculdade e estou aqui com a nossa série Escola. Para a nossa conversa de hoje, eu chamo a professora Sinara Celistre para ela fazer parte da minha bancada. Boa noite, professora Sinara, seja bem-vinda. Boa noite, Estela. Boa noite a quem está nos assistindo também. Bom, Sinara, hoje eu sei que o nosso tema, a gente está falando aqui sobre a série Escola, e um dos temas que foi pensados pelos professores é o conceito de lifelong learning, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que se trata. Bom, na verdade, esse conceito, né, de lifelong learning não é um conceito muito recente, né? Já há muitos anos se fala sobre isso, mas nos últimos tempos ele acabou sendo assim, tendo um maior foco de atenção, né? Pelo atual contexto que a gente está vivendo, de transformações, né, transformação digital, globalização, acesso à informação. Então, esse conceito, na verdade, ele se refere ao processo contínuo de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades. Então, é esse aprendizado ao longo da vida, né? Nada mais é do que isso, esse aprendizado ao longo da vida. E ele pode ocorrer por meio tanto de experiências de vida, né, como por meio da educação formal ou não formal. Então, não é a mesma coisa que falar em formação continuada, né, mas é a forma que a pessoa aproveita as oportunidades que ela tem para aprender sempre. Ela é intencional, né, existe uma intencionalidade nesse aprendizado ao longo da vida, mas pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer num espaço formal, né, numa universidade, na escola, pode acontecer no meio social. Então, é a oportunidade que o sujeito percebe de aprendizagem e que ele aproveita essas experiências, essas situações para se desenvolver, para aprender novos conhecimentos, para desenvolver novas habilidades. Em geral, né, a gente confunde, assim, que quando fala nesse lifelong learning, a gente pensa na educação formal, né, com objetivos definidos, com objetivos relacionados ao desenvolvimento profissional, mas não necessariamente, né? Esse aprendizado ao longo da vida, ele se relaciona também a aprender a lidar com um novo contexto social, aprender a utilizar as ferramentas digitais, aprender a se comunicar, ou seja, tudo que envolve, né, o cenário que a gente vive, a sociedade que a gente vive e que nos desafia sempre a ter novos conhecimentos e a desenvolver novas habilidades, está relacionado a esse lifelong learning. E aí, Sinara, uma questão que eu queria que você me ajudasse aqui a entender e explicar também para os nossos estudantes que estão nos assistindo, como é que alguém se torna, então, um sujeito aprendente? Porque eu acho que a palavra aprendente faz mais sentido, já que você falou que não é uma formação continuada, né? Tem uma intenção pedagógica. Então, como é que ele se torna um sujeito aprendente? Bom, como é que uma pessoa vai se transformar num sujeito aprendente? Até essa expressão eu li em alguns materiais, né, alguns livros que falam, né, sobre lifelong learning, né? Não sei se vocês conhecem, posso mostrar um livro aqui que eu acho bem Claro. interessante, que trabalha sobre esse tema, né? Que o título dele é Lifelong Learners, né, do Conrado Schulhauer. Ele trabalha muito com esse conceito. E também as equipes da Geek também já falam muito sobre isso. E essa expressão aprendente tem sido utilizada por esses autores para distinguir essa pessoa que se predispõe a aprender ao longo da vida de um estudante ou de um aprendiz. Então, o estudante não é aquele que está num ambiente escolar, né? O estudante está na escola, está na universidade, tá? Está com um objetivo definido ali de aprender algo que está relacionado à sua formação, né? Sua formação tanto como estudante, como sua formação profissional. O aprendiz está muito ligado ao conceito de alguém que aprende algo novo, né? Alguém que está começando a aprender algo novo. E o aprendente, ele não é necessariamente nem esse aprendiz que está aprendendo alguma coisa pela primeira vez, nova, um principiante, e nem estudante. Não necessariamente é o estudante nem o aprendiz. Então, a ideia do aprendente é essa pessoa que se predispõe
a aprender ao longo da vida. E como é que essa pessoa se torna um aprendente? Eu vejo que daí tem muito a ver com o nosso trabalho aqui, com a educação também, com a educação formal. A educação formal, à medida em que ela se dedica a formar pessoas mais autônomas, pessoas a despertar a curiosidade, a criatividade, o interesse pela aprendizagem, ela incentiva esse aluno a um dia ser um aprendente. Então, ela vai incentivar, da forma que a educação, que se conduz a educação formal, essa é uma forma de estimular as pessoas para serem aprendentes. A família também ela é importante, né? À medida que no ambiente familiar existe um estímulo à curiosidade, à vontade de buscar novos conhecimentos, eu também estou estimulando essa pessoa a ser um futuro aprendente. E o próprio ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, à medida que ele provoca desafios, ele incentiva, né, o desenvolvimento de novas capacidades, ele também estimula. Então, para se tornar um aprendente, existe uma série de fatores, mas eu diria que o fator principal é a motivação interna, é a vontade, é o querer aprender e a percepção de que a gente sempre tem algo novo a aprender, né, que nós somos incompletos. Essa ideia da incompletude, essa consciência da incompletude estimula alguém a ser um aprendente. Sinara, nesse momento que a gente está vivendo a sociedade, então o aprendente ele está muito relacionado a esse momento que nós estamos vivendo, não é isso? E você poderia discorrer um pouco sobre essa relação? Bom, existem vários fatores, né? Um fator, vamos pegar um exemplo que é muito recente, né? Que foi a pandemia da Covid-19. O quanto isso impulsionou a necessidade de novos aprendizados. Então, foi um cenário novo, de muita mudança, de muito desafio, e tirou as pessoas de uma certa zona de conforto. Elas precisaram se adequar a uma realidade. Então, a Covid, na verdade, ela ilustra o cenário que a gente vive hoje, porque assim como a gente viveu na Covid tantos desafios, tantas situações inéditas, a gente vive constantemente hoje na sociedade esses desafios e essas situações inéditas. Então, as tecnologias digitais impulsionam isso, as relações que se modificaram nessa possibilidade que a gente tem hoje de se relacionar em vários ambientes, se conectar em vários cantos do mundo. Então, isso exige o desenvolvimento de novas habilidades, de novas capacidades, para poder lidar com essa situação, com esse cenário. Então, o contexto que a gente vive hoje, ele exige, sim, que nós sejamos eternos aprendentes, né? Que a gente se predisponha a buscar sempre esses novos conhecimentos. Porque é uma necessidade. O aprendizado ao longo da vida, hoje o lifelong learning, se transformou numa necessidade. Não é só mais algo específico de alguém que é curioso. Né? Quem não é curioso vai ter que ficar curioso, vai ter que querer, né? Porque a sociedade está mudando o tempo todo. Então, o conhecimento que nós temos, ele nunca será suficiente. Né? Nesse cenário que nós vivemos, ele nunca será suficiente. Então, a gente precisa entender que hoje é uma necessidade, o lifelong learning, ele faz parte hoje da nossa vida, né? De quem quer se manter atuante no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Nós temos aí também um outro aspecto interessante, que é o aumento de expectativa de vida, né? Então, gerações hoje que convivem mais, né? Distintas gerações que têm que conviver e têm que aprender a se relacionar, têm que aprender a falar a mesma língua, a usar essas tecnologias. Então, o cenário hoje é de aprender sempre, né? Não tem outra saída, não. Ô, Sinara, e agora eu acho que é a pergunta dos nossos estudantes que estão assistindo, né? Como que a escola e os professores podem contribuir para a formação desses aprendentes? Porque, assim, a gente já vivenciou a era do aluno, aquele que ficava sentado recebendo tudo. Fomos para a era dos estudantes, aquele que precisa se dedicar, não é? Então, ele está ali
naquele processo, mas eu entendo, como você fala, que o aprendente, ele tem outros desejos, ele não está ali, por exemplo, por uma obrigação, ele quer aprender mais. Então, como é que a escola e os professores podem contribuir para a formação desses aprendentes? Vamos fazer um resgate aqui para falar sobre isso, dos Claro, 4 pilares, né, estabelecidos aí pela Unesco para a educação do século XXI. Desses 4 pilares tem aprender a ser, aprender a conviver, aprender sim. a fazer e aprender a conhecer. Né? Esse aprender a conhecer, na minha percepção, está intimamente ligado à ideia do lifelong learning. Né? Esse aprender a conhecer é formar pessoas que aprendam por si mesmas a buscarem o conhecimento. Pessoas que estejam preparadas para questionar a sua realidade, para criticar a sua realidade, para criar em cima dessa realidade, para serem produtivas. Então, primeiro ponto de partida, acho que a gente refletir sobre esses pilares, que eles já dão indicativos dessa necessidade do aprendizado ao longo da vida. Um outro aspecto muito importante são os professores, né? Os professores, eles são os grandes inspiradores, ou não, né? Dependendo de como esse professor conduz aí os processos educacionais, mas os professores são grandes inspiradores para que a gente forme pessoas que sejam eternos aprendentes. Então, o professor tem esse papel. E, ao mesmo tempo que ele tem que ser esse grande inspirador, ele também tem que se colocar nesse papel de eterno aprendente. O professor está num contexto de muita mudança, porque tudo que acontece na sociedade reflete, né, na escola, na educação. Então, essas mudanças, a transformação digital, a mudança, a facilidade de acesso à informação, ao conhecimento, tudo isso, né, exige um professor também que esteja aprendendo sempre, porque ele só vai conseguir formar, né, alunos que sejam futuramente também aprendentes se ele se colocar nessa posição, se ele perceber, né, essa necessidade de aprender sempre. Bom, Sinara, a gente está chegando aqui na reta final da nossa fala. Eu queria que você deixasse aqui ainda mais algum conselho, mais alguma estratégia, uma outra indicação para que os nossos estudantes assumam também uma postura de ser, né, um estudante aprendente aqui durante a sua própria licenciatura, para que ele futuramente possa também apoiar que os seus futuros estudantes também se tornem seres aprendentes. Então, o que mais que você pode trazer aqui para a gente? Bom, o que eu trago aqui que é fundamental? Primeiro, a consciência de que nós somos sempre... nosso conhecimento ele não é infinito, né? A gente sempre tem algo novo a aprender. Então, primeiro, essa consciência, né, de que nós não estamos prontos e nunca estaremos prontos. E isso é bom, né? Isso é bom, isso é uma motivação, a motivação de vida, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ter essa consciência. E o segundo é aproveitar as oportunidades. A gente aproveitar a oportunidade que tem de aprender com o outro, de aprender com as instituições. Então, as oportunidades que eu tenho de aprender no meu espaço de trabalho, nos meus relacionamentos, no meu contexto educacional. Então, todas essas oportunidades, se bem aproveitadas, elas são fatores, são elementos, né, que contribuem para esse aprendizado ao longo da vida. Então, desde uma leitura nova, né, de trazer algo totalmente novo do seu contexto para o seu mundo, até aproveitar seu relacionamento familiar, seu relacionamento entre gerações, por exemplo, né, como oportunidades de aprendizado. Então, ter essa atenção para as oportunidades de aprendizado que surgem no nosso dia a dia. Porque apesar da gente falar que é algo que não está na educação formal, né, ele tem que ter uma intencionalidade. Eu tenho que ter a intenção de aprender. Então, eu tenho que observar essas experiências, observar essas oportunidades e intencionalmente procurar aprender com elas. Sinara, quero agradecer a partilha. Tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar em outros títulos e temas da nossa série. Muito obrigada por ter ficado aqui hoje com a gente e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Obrigada.